Vamos continuar as reflexões aqui de Romanos, capítulo 15. Estamos pegando essa expressão aqui que Paulo usa para provocar algumas reflexões com respeito à nossa fé, com respeito ao nosso propósito de existir nessa terra. Passando por um assunto difícil para nós, que é dinheiro, né? Riquezas, sustento. O cristão, ele não é um fantasma, né? Uma pessoa que não está necessidades da carne, do corpo. Todos nós precisamos comer, precisamos vestir, precisamos pagar boleto, precisamos pagar o aluguel da casa ou comprar uma casa, nós precisamos trabalhar. Porque, na verdade, essa perspectiva bíblica, ela quase que se encara como uma maldição fruto do pecado humano. O que nós estamos vivendo hoje não é o propósito eterno de Deus para o ser humano. Tanto que na eternidade, quando o Senhor se revelar e as coisas se tornarão todas renovadas, né, essa perspectiva do com o suor do seu rosto trabalharás e viverás, ela deixará de existir. E aqui nós temos uma informação importante, quando Paulo fala em Romanos 15, versículo 26, quando ele fala: aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Nós vamos descobrir pelas Escrituras que no povo de Deus há carência financeira, aos pobres entre os santos. Já falamos isso outra vez, isso desconstrói bastante a perspectiva da teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela não tem estrutura bíblica, e os apóstolos nunca pensavam assim. Esse é um exemplo muito prático, porque como alguns tentam promover uma teologia em que uma pessoa ungida e aprovada por Deus, ela é chancelada por uma riqueza financeira, os ricos, né, são uma resposta de Deus a uma bênção objetiva da parte dele. Paulo não está pensando nisso aqui, porque ele está falando dos pobres de Jerusalém. E ele não está falando assim, esses pobres de Jerusalém estão pobres porque estão em pecado. Esses pobres, eles são pobres porque eles não estão temendo a Deus. Ele não fala isso. Pelo contrário, de uma forma muito objetiva, ele vai falar: vocês que têm, entreguem, ofertem, abençoem aos seus irmãos na fé que não têm. E essa é a segunda perspectiva que eu convido os irmãos a considerarem sobre como nós devemos lidar com um assunto que é tão opressor e tão definidor da nossa história, que é dinheiro. Na semana passada eu propus a primeira dimensão, que é a dimensão do nosso coração, a dimensão mais íntima que podemos ter quando nós administramos recursos. Propus para os irmãos essa consideração. As Escrituras vão nos falar de uma forma muito clara e objetiva, como por exemplo Colossenses 3,5 e Efésios 5,5, que o apóstolo Paulo vai dizer que a avareza é idolatria. Quando nós somos avarentos, nós nos tornamos servos de um Deus. Esse é o conceito de idolatria no Novo Testamento, né? No Velho Testamento também. É alguém que é a senhora da nossa vida, a senhora da nossa existência, e ele começa a determinar nossos caminhos. Só há um Deus, como foi falado nessa manhã. Cremos como cristãos que só há um Deus, e só Ele deveria definir nossa história. Cremos que só há um Deus e a nossa vida é entregue nas suas mãos. Mas há outras vozes e há outros domínios sobre essa terra, e nós precisamos reconhecer isso. Há dimensões de poder que estão sobre espíritos e sobre principados, como a Bíblia diz. Essa terra está em guerra, essa terra é uma terra conflituosa, e há os dominadores deste mundo tenebroso. E um desses dominadores nos parece que é Mamon, que na nossa tradução é traduzido como riquezas. Ele é um ser muito poderoso mesmo, que tem poder para definir nossa história e falar como que vai ser nosso estilo de vida. E ele oferece suas benesses. Mas como só existe um Deus eterno,
nós cremos que só tem um que tem promessas eternas a um ser humano. Então todos os outros falsos deuses, todos os outros deuses de D minúsculo, eles oferecem por um curto prazo de tempo seus benefícios para nós. Mas quando temos que lidar com a eternidade, com vida eterna, com morte ou vida após morte, esses seres não têm poder para isso. Então, o que nós precisamos desafiar nossa fé e nosso coração é lidar com uma instrução muito objetiva do nosso Senhor: não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando você serve um, você necessariamente despreza o outro. Quando você ama um, você necessariamente odeia o outro. Não podeis servir a dois senhores. O Senhor, ele coloca uma estaca muito firme, muito fixa. O Senhor não negocia. Nós não podemos ser parciais. E é muito difícil para nós lidarmos com essa ambiguidade dentro de nós, né? Porque nós queremos servir a Deus e de muitas formas nós negociamos com o nosso coração aquilo que as riquezas podem nos oferecer. Por isso que Paulo vai dizer que é a idolatria. E a avareza, como vimos, é uma palavra muito simples. É o desejo de ter mais. É simples assim. Então não é pecado o salário que nós ganhamos, não é pecado o fruto do seu trabalho, não é pecado a promoção no emprego, não é pecado o empreendimento que você trabalhou, que alcançou muito êxito. Essas coisas não são um pecado. O pecado não está no dinheiro em si. O pecado está quando o meu coração, ele coloca essa situação como Deus. Porque aí eu me torno idólatra. Eu deixo de ser adorador do único Deus verdadeiro e eu começo a adorar um Deus que me oferece, aparentemente, alguma estabilidade, alguma segurança e segurança para os meus. Essa adoração às riquezas, ela promove, como vimos, ela promove em nós um coração que se acomoda com a vida presente. E isso se torna um grande problema na nossa fé, porque nós precisamos aprender a desejar e esperar a vida futura. Foi isso que eu tentei falar para os irmãos, espero que os irmãos considerem isso na sua realidade, na sua história. Achei interessante, ao longo da semana, alguns irmãos conversando comigo, mandaram mensagem e tal. E é interessante esse exercício que nós podemos fazer, né? Como eu falei semana passada e falei com esses irmãos, não há receita de bolo, certo? O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios 13, ele fala: se eu vender todos os meus bens e der aos pobres, se isso não vier do amor a Deus, não tem proveito nenhum para mim. Então o Senhor Deus nunca está interessado com a externalidade das situações. Como Deus é espírito, Deus não está procurando uma realidade natural nossa, Ele está procurando um coração que se submete a Ele. Então, nós às vezes vamos tentar, então como que eu posso administrar essas coisas? Cada um de nós precisa estar aos pés do Senhor, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai nos dar um caminho a cada um de nós, mostrando essas realidades. Agora, irmãos, precisamos deixar alguma coisa bem clara, porque me parece que isso é inegociável no Novo Testamento. O desejo de ter mais é um caminho de legalidade espiritual que eu dou para Mamon. Essas ambições, a ganância, me leva à avareza. A avareza me leva à idolatria. Parece que isso aí não vai ter jeito de a gente escapar, não. Por isso que a instrução do Novo Testamento é: contente-se com o que você tem. Né? Tendo o que comer, o que vestir, esteja contente. Não busque um sentimento por mais. Porque esse sentimento por mais, ele dá autoridade para um outro ser entrar na sua vida e começar a governar você. Só mais um pouco de dinheiro, é o que eles dizem que Rockefeller falava, né? Um dos homens mais ricos da sua geração, um petroleiro muito famoso nos Estados Unidos, que ele falava que todo dia de manhã ele acordava, olhava no espelho e falava: vou trabalhar só por mais $1 milhão. Só mais 1 milhão. Só mais 1 milhão. E como a própria Bíblia fala em Eclesiastes, o amor do dinheiro não tem fim. Você sempre quer mais. Não vai chegar um momento que você fala: agora eu estou satisfeito. E nesse desejo de ter mais, o nosso coração, ao se tornar avarento, ele se torna um coração egoísta para olhar a necessidade dos outros. Afinal de contas, eu quero e preciso ter mais. Se a minha meta de vida é acumular para comprar um bem,
As pessoas ao meu redor podem estar precisando de comida, de agasalho, que eu não vou me importar com isso. Afinal de contas, o meu coração foi levado cativo por um prêmio ou por um objetivo financeiro nessa terra. Nessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos por um outro motivo, um segundo objetivo, porque nós devemos ofertar. Ofertamos para o nosso coração ser um coração desapegado à avareza. Quando nós ofertamos, nós estamos fazendo um exercício de fé, que o nosso futuro e a nossa confiança não estão nos bens que temos ou no trabalho que temos, mas está no nosso próprio Deus, que é o Senhor de todas as coisas, inclusive do ouro e da prata. Então, o Mamon, ele não está acima do Senhor Deus. Deus está acima de todas as coisas. Essa é a declaração que cantamos algumas vezes de Crônicas, quando Davi fala, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, tudo é teu. Em Ageu, o profeta também fala isso para o povo de Israel. Vocês estão se preocupando com a vida de vocês e é por isso que a vida de vocês é tão miserável. Vocês tentam acumular recursos, mas vocês colocam isso num saco furado. Então, quanto mais vocês colocam, mais isso escoa, porque vocês não estão investindo na minha casa. E eu quero falar para vocês, meu é o ouro, minha é a prata. Então, coloque o seu coração e a sua confiança em mim, não na instabilidade das riquezas. E nessa manhã eu queria falar do segundo motivo porque devemos ofertar. E é um objetivo também que está relacionado ao meu próximo. Se o primeiro está relacionado ao meu coração e como eu lido com isso, o segundo objetivo está relacionado a como eu olho ao meu redor e como eu manifesto a justiça de Deus. Semana passada nós lembramos disso, nessa manhã nós cantamos isso acerca de um Deus que se fez pobre para nos enriquecer. Esse é o princípio do reino de Jesus Cristo, Filho de nosso Deus, o Pai do nosso Senhor. O princípio do reino de Deus é um reino de justiça. E por que as riquezas e Mamon não têm autoridade sobre o reino de Deus? Porque tudo nesse reino se dá pela graça. Não há dinheiro nesse reino. E toda situação que não há dinheiro, Mamon não tem poder sobre ele. Então, se nós estamos numa situação que eu não consigo comprar essas coisas, Mamon, ele então é apequenado, reduzido e se torna inútil. Essa é uma das conclusões que acontece. Lembra quando aquele mágico, lá em Atos 8, me parece, ele converte ao Senhor, acho que é Simão, quando ele era um feiticeiro, ele usava de mágicas para se enriquecer, e ele vê os apóstolos pregando, as pessoas sendo salvas, e ele mesmo crê no Senhor. A Bíblia fala que ele mesmo crê no Senhor. Depois alguém confere, por favor, se é Atos 8 ou Atos 12. E quando Simão ele vê que os apóstolos eles impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e as pessoas criam no Senhor, ele procura Pedro e fala assim: Pedro, quanto que eu tenho que te dar para que eu também receba isso? E Pedro então é muito duro com ele, né? Porque ele... É o 8, né? Atos 8, irmãos. Pedro é muito duro com ele. Ele fala assim: você tem um coração mau, porque você julgou que as coisas de Deus podem ser compradas com dinheiro. Arrepende disso. O dom de Deus não se dá nessa dimensão. As coisas de Deus não se dão na base material, não se dá. Por isso que nós precisamos reconhecer que o inimigo fez um excelente trabalho misturando o reino de Deus com o reino das riquezas, desde sempre. Desde lá de trás, com a Igreja Católica, naquilo que os historiadores chamam a Era das Trevas, e depois com o protestantismo e a Reforma, que também não reformou isso, é uma tristeza. O mundo conhecer o povo santo de Deus como um povo que ama muito o dinheiro, e que prega e pede dinheiro, e que trabalha a ganância e trabalha o medo nas pessoas baseado em dinheiro. Aí nós percebemos que Mamon ele consegue ter muita autoridade nos nossos ambientes. E como falamos semana passada também, nada está fora das Escrituras, porque Pedro já profetizou há 1900 anos atrás, que pessoas, por meio de palavras fictícias, fariam comércio entre o povo de Deus, movidos de ganância. Então, o Senhor precisa
tocar no nosso coração, num assunto que às vezes, quando nós olhamos ao redor, nós temos poucas referências. O Senhor precisa impressionar nosso coração a respeito disso. A segunda coisa, então, irmãos, é que há pessoas salvas pelo Senhor Jesus, há pessoas que creram no Senhor como eu e você, que precisam da nossa bênção material em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, como cabeça da igreja, quer me usar e quer te usar para abençoar outras pessoas. E eu queria ler com os irmãos, então, em Apocalipse, capítulo 6. Versículo 5. O terceiro selo. João então está tendo uma visão. Celso lembrou disso no Partir do Pão. O Senhor Jesus, ao se tornar o Senhor legítimo dessa terra, Deus o Pai, Ele entrega o livro que traz o futuro desse planeta, Ele entrega para o Senhor Jesus. Ele é digno de abrir esse livro e de desatar os selos. Foi dado a um homem, Jesus de Nazaré, a vitória, e ele está sentado à direita de Deus, numa situação em que ninguém que existia nesse universo, nem anjos, nem animais, nem seres humanos, nem qualquer outro tipo de ser, era digno nem de olhar para o livro. Uma autoridade santíssima que Deus deu ao Filho. E esse Filho, então, ao pegar esse livro, ele começa a abrir os selos. Nós temos esse terceiro selo aqui, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Senhor, obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Obrigado porque cremos que há, por meio da Tua palavra, verdades que têm poder para nos libertar, Senhor. E esse é o nosso desejo. Senhor, aprendermos a resistir ao inimigo, Senhor, resistir ao diabo. Senhor, mas para isso precisamos reconhecer a necessidade de discernimento, para que o inimigo não fique escondido, Senhor, por meio da nossa vida e da nossa história, sem que nós o percebamos, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Nós não queremos desonrar o Senhor e o Teu testemunho, e precisamos que o nosso coração seja liberto, despertado para os interesses do Teu reino, para os interesses eternos do Teu coração. Por isso precisamos que o Senhor, por misericórdia, fale aos nossos corações e que Teu Espírito Santo, com autoridade, prevaleça, Senhor, contra a nossa carne e contra todos os Teus inimigos. Senhor, é o que nós pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus. O que eu queria propor para os irmãos: por que nós ofertamos, irmãos? Por que nós pegamos as coisas que o Senhor tem nos dado e damos para outras pessoas, e de graça? E melhor será se for de uma forma sigilosa. Não permita que a tua mão direita saiba o que a tua mão esquerda faz. É porque o sistema financeiro e Mamon, ele trabalha num ambiente de muita injustiça. Isso é muito importante percebermos. Nós vivemos num mundo muito injusto. Aqui eu queria propor para os irmãos essa reflexão, sem nenhum dogma, mas quase que de uma forma geral, muitos irmãos propõem que esse terceiro cavaleiro montado nesse cavalo preto, a maioria coloca que é a fome, né? E talvez as pessoas concluam isso porque eles estão vendo um cavaleiro montado num cavalo. Se os irmãos lerem Zacarias, capítulo 1, capítulo 6, vocês vão perceber que ali a figura desses cavalos com cavaleiros são espíritos enviados por toda a terra, permitidos pelo Senhor Deus, que varram e passeiem por toda a terra. São espíritos. O Senhor Jesus aqui, quando Ele começa a abrir o livro dEle, do julgamento dEle, esses espíritos saem e eles estão rodeando e passeando por toda a terra. E nós temos esse terceiro cavaleiro. O quarto cavaleiro é o único cavaleiro que a Bíblia menciona o nome. Então o quarto cavaleiro é o que não dá polêmica nenhuma. O quarto cavaleiro é a morte.
Esse cavaleiro que o Senhor Deus, ele permite. Se os irmãos lerem depois um texto interessante que está em Ezequiel 14, os irmãos vão perceber que o próprio Senhor, por meio de Ezequiel, vai dizer que isso são os maus juízos autorizados por Deus como uma forma de disciplina aos pecadores da terra. O Senhor, ele tem tentado disciplinar a raça humana e tentado trazer à humanidade a sensatez, porque o homem se afastou do seu Criador. Nada mais maligno, nada mais deformado para a nossa história que essa. Fui criado por alguém que agora eu rejeito a sua autoridade, a sua criação, e eu vou viver do jeito que eu quiser. Principalmente ali em Ezequiel 14, 21, o Senhor vai falar dos 4 maus juízos que ele permite que passem por toda a terra, e esses juízos estão debaixo da autoridade de quem? Da morte, desse principado morte. E esses 4 juízos aparecem aqui no 4º selo. Nós temos as bestas feras, as pestes, a espada e a fome. A fome é mencionada aqui no 4º selo como um juízo do Senhor. Alguns irmãos fazem essa proposta, quando nós olhamos o princípio das dores que o Senhor fala, em Mateus, Marcos e Lucas ele fala isso, nós conseguimos ver ali a guerra, a espada, nós conseguimos ver, como Lucas fala, as epidemias, as pestes, nós conseguimos ver a fome, e ao invés do Senhor falar de bestas feras, o Senhor fala de fenômenos naturais, terremotos, em Lucas ele vai dizer dos sinais, as ondas, o mar. Então alguns irmãos entendem que quando a Escritura fala do juízo via as bestas feras, o Senhor está apontando para um juízo via o ambiente, via a natureza. Então a humanidade está sendo tolhida. A morte tem ceifado a vida dos seres humanos por meio das guerras, por meio das epidemias. Nós estamos acabando de passar por uma, que nós não podemos achar que não foi uma autorização divina. Esse Covid que veio e ceifou a vida de várias pessoas, são as epidemias, as pestes que o Senhor permite, e nós temos essa crise ambiental, climática terrível. Se o Senhor permitir, semana que vem falaremos um pouco sobre ela, que também é um juízo divino, porque esse planeta e a criação está agonizando e gritando por socorro. E nós precisamos entender que essas coisas fazem parte de um processo de deterioração da história do ser humano, porque o ser humano, como coroa da criação, não tem permitido que Deus governe. Então, quem seria esse terceiro cavaleiro aqui, esse cavaleiro preto? Se a fome aparece no 4º, eu proponho para os irmãos que é Mamon. Eu proponho que esse terceiro cavaleiro, que passa pela terra toda, ele é Mamon. E o que caracteriza Mamon aqui? Ele está com uma balança, e essa balança é muito injusta. Talvez nós que não conheçamos a matemática financeira dessa época que João escreve, nós não conseguimos entender a agressão financeira que João descreve aqui desse cavaleiro. Porque esse cavaleiro está falando de denário, um denário. Aí nós sabemos até pela Bíblia, que o denário era o salário de um dia de trabalho. E quando ele dá as medidas de efa, ele está falando da medida de uma refeição. Aí por isso que alguns irmãos associam isso à fome. Porque é como se a gente lesse aqui falando assim, e o Senhor está avisando que chegará uma situação que em Belo Horizonte o PF, o prato feito, custará R$100. Aí se você lê isso, fala assim, R$100 um prato de comida? Então nós não vamos ter condição de comprar isso não. Se o prato de comida custar R$100, eu vou conseguir fazer uma refeição por dia e olhe lá. Porque quando eu pego o meu salário, quando eu pego os meus recursos, eu não consigo nem ter uns R$100 por dia para gastar com dinheiro, com comida. Então aqui esse cavaleiro, ele anda com uma balança, e essa balança é muito desigual. Percebam, irmãos, aqui está falando claramente de dinheiro, denários, pagamento, e quem tem dinheiro não passa fome, certo? Se eu tenho muito dinheiro no bolso, o preço da cesta básica, o preço do prato feito não me atinge, eu consigo pagar isso. Aqui me parece que o Senhor já está mostrando que haverá uma injustiça social tão grande nesse planeta, porque isso é muito importante para nós. Mamon é uma potestade muito injusta, e ele está brincando com a humanidade.
Nós achamos que o rico lá dos países do primeiro mundo são abençoados, eles têm outros tormentos. Mas uma das coisas que faz com que a balança injusta e a ganância e a injustiça existam na terra é a justificativa de termos guerra, de termos competição, de termos orgulho, de termos vaidade, de sermos avarentos, de nações se levantarem contra nações. Por quê? Porque as coisas não são iguais. O que Mamon faz é aquela brincadeira que a gente, quando era criança, fazia de correr atrás das cadeiras, e quando a música acabava, todo mundo sentava. Essa brincadeira só faz sentido se tiver mais pessoas do que cadeiras, certo? Se tiver todo mundo uma cadeira, na hora que acabar a música, todo mundo senta e está todo mundo feliz. A graça dessa brincadeira existem menos cadeiras do que pessoas, vocês vão dançar, mas quando acabar a música, vocês vão perceber que alguém ficará sem. Mamon está brincando com a humanidade. E um dos poderes que Mamon tem é promover injustiça. Mas injustiça pesada mesmo. Aí os irmãos conseguem entender a lógica bíblica, quando o Senhor fala, se você ama isso, você odeia o meu reino. Se você ama a injustiça, você odeia a justiça do meu reino. Aí eu e você falaríamos, que isso? Eu não odeio a injustiça. Mas esse é o conceito da oferta. Quando eu começo a acumular e tomar para mim, eu estou odiando a lógica bíblica de promover justiça. Esse é o discurso do Senhor lá de Mateus 6, que nós lemos semana passada também em Lucas 12, é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça deveria ser o objetivo da nossa vida. O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Se não é que todas as decisões que eu tomo, em primeiro lugar, passam pelo crivo do reino de Deus. Então, como tem muitos textos aí, eu prefiro ganhar tempo com os irmãos para passar eles rápido. E aí eu aproveitei aqui, como nós vamos estar com um slide, eu aproveitei só para botar algumas imagens que todos nós conhecemos, mas é para corroborar, irmãos, é para confirmar que nós vivemos um mundo de muita injustiça. Nós não precisamos falar, né? Eu vou passar muito rápido pelas imagens. Nós vivemos, no Brasil, nós vivemos num mundo muito desequilibrado. Pessoas que têm muito dinheiro até para a quinta, sexta geração, que não faz conta da vida que tem, que pode ter o barco que querem, a casa que querem, que podem ter casa de praia, casa de campo, casa no centro, e ao mesmo tempo, não tiver, você é inferior, é trazer uma falsa ideia de contentamento e de sucesso que passa por riquezas financeiras. Então nós temos esse contraste, onde pessoas gastam muito dinheiro comprando marcas e status, ao mesmo tempo que... Samuel, eu vou levantando a mão, vocês passam aí. Pode ser? Não sei se todos conseguem ver, nós temos geladeiras absolutamente abarrotadas de comida, com geladeiras absolutamente vazias. Então isso leva a coisas que nós conhecemos. Desde que eu sou criança, eu lembro dessas cenas, né, de muitos seres humanos se alimentando e sendo nutridos pelo lixo dos ricos. Aquilo que o rico não quer e joga fora, as pessoas vão e comem. Então nós temos muita pobreza nesse mundo, muita desigualdade social, onde talvez aquilo que mais nos impressiona seja a África, né? Crianças, seres humanos morrendo sem comida, sem ter nenhum tipo de esperança com respeito ao futuro, e Mamon sapateando e dançando na cabeça da humanidade. Essa foto é muito conhecida, né? Os irmãos devem conhecer, muito conhecida, porque o fotógrafo, quando tirou essa foto, gerou uma comoção no planeta, porque foi publicada. Uma criança quase morrendo com um abutre perto dela. E eu não sei você, mas quando eu vejo essa criança, eu vejo alguém que o Senhor Jesus morreu na cruz por ela, sabe? Eu vejo uma pessoa que o Senhor ama, essa pessoa aqui.
E depois, se os irmãos pesquisarem a história dessa foto, algum tempo depois esse fotógrafo suicidou. Porque nós temos muita injustiça. Muita injustiça. E o que é impressionante para nós é que pesquisas mostram que nos Estados Unidos, 40% da comida nos Estados Unidos é jogada fora, é desperdiçada. Porque não falta comida no mundo, o que falta é justiça. O problema do mundo não é falta de dinheiro, é falta de justiça. É falta de igualdade, é falta de olhar para o próximo. É eu me preocupar comigo mesmo. Então, é muito criticado, né? Hoje é um dia bem difícil para falar dessas coisas, né, irmãos? Porque hoje é dia de eleição, fica parecendo que a gente está dando indireta aqui. Mas o neoliberalismo e o capitalismo é muito cruel com a humanidade. A ideia de cada um por si e Deus por todos, ela não é uma ideia bíblica. E ela não é uma ideia do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, sendo rico, se fez pobre. É um processo, é um movimento para o outro, é um movimento para ajudar o outro. A ideia do meritocracia, eu fiz por merecer, eu trabalhei muito, eu estudei, eu conquistei meus bens, eu posso acumular. Se você não conseguiu, cada um com seu problema. Viva a sua vida, eu vivo a minha. Ela não é bíblica. E nós vivemos nessa desigualdade tão grande, porque nós começamos a olhar cada um para si, mas não é essa a crítica de Tiago? Em Tiago 2, principalmente no seio da igreja, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Deus te abençoe, meu irmão. Mas que fé é essa? É uma fé inoperante, é uma fé sem obras. Não, Deus vai te guardar, Deus vai abrir um caminho para você. Se Deus não quer que eu examine e fale, eu tenho condição de te ajudar de uma forma prática. Eu posso, nesse exato momento, tirar alguma contribuição e te ajudar, meu irmão. Eu posso pagar seu almoço. Você está com frio? Lá em casa eu tenho 30 agasalhos, vou te dar um. Essa é a fé que Tiago clama para a igreja. E nós temos essa situação, né? Os irmãos conhecem a história. Né? Se no mundo, 1% detém 50% das riquezas, no Brasil, 0,2% dos brasileiros detém 40% das riquezas do país. 0,2%. Pode passar. Informações de um americano, pensador e filósofo muito conhecido, que escreveu alguns livros duros, criticando o lucro e toda a objetividade da vida e da nossa sociedade que busca o lucro, porque os contadores vão falar melhor do que eu aí, mas eu, para aumentar meu lucro, eu posso diminuir minhas despesas. Então, quanto mais eu reter e menos der para os outros, mais lucro eu tenho, mais eu acumulo. Esse pensador chamado Noam Chomsky, ele vai dizer isso no livro dele sobre sustentabilidade. 20% dos mais ricos consomem 82% das riquezas de toda a Terra. Toda poluição, toda produção, todo consumo é 20%. E os 20% mais pobres do mundo, eles consomem 1,6% das riquezas da Terra. 20% consomem 80%, 1% consome, 20% dos mais pobres consomem 1,6% das riquezas da Terra. As 3 pessoas mais ricas do mundo possuem ativos superiores a toda a riqueza dos 48 países mais pobres, onde vivem 600 milhões de pessoas. As 3 pessoas mais ricas do mundo têm mais dinheiro do que 600 milhões de pessoas somadas no mundo todo. E 257 pessoas mais ricas do mundo, elas têm o equivalente às riquezas de 45% da humanidade. Os irmãos conseguem observar que há uma potestade que rege o sistema financeiro desse mundo e anda com uma balança absolutamente injusta e desigual. E ele fala, você quer viver? Você vai ter que pagar um preço muito alto. Os ricos falam, beleza, eu pago, quanto que é? Eu pago, eu tenho. E aqueles que não têm? E aqueles que não têm dinheiro? Bendito seja Deus por esse próprio texto, porque João ouve o anjo dizendo, mas ele não terá poder para danificar o vinho e o azeite. Isso significa que há um caminho de contentamento e de unção para todos nós, independente das injustiças dessa terra. Porque o Senhor Jesus fala, eu sou a videira verdadeira,
Você quer beber o vinho verdadeiro? Eu sou a videira. E o Espírito Santo é a figura da oliveira. E todos nós podemos ser filhos do azeite, expressão que aparece algumas vezes no Velho Testamento. Ungidos com vinho e azeite. Mamon pode oprimir o que for, ele não tem poder para tocar no meu coração. Essa é uma promessa linda para nós. Os irmãos lembram da parábola do bom samaritano? Quando aquele bom samaritano vai ajudar, ele abre seu alforje e ele tira vinho e azeite. Ele tem para dar, ele tem para abençoar. Mas, irmãos, nós não nos enganemos. O Senhor Deus tem pavor disso, e nós precisamos saber disso. Deus odeia a injustiça social. Deus odeia a injustiça social. E quando eu começo a ser avarento, eu começo a ser injusto. Porque as coisas que Deus me deu, eu começo a ter para mim. E Deus odeia esses caminhos. Então, alguns versículos. Salmo 68, versículo 5. Deus é o pai de órfãos e juiz de viúvas. Essa expressão aparece muito no Velho Testamento. Órfãos, viúvas e pobres estavam profundamente entrelaçados. Numa época em que homens iam para a guerra e morriam, e essas mulheres ficavam sozinhas, sem sustento, não existia aposentadoria em Israel, não existia previdência, não existia mulheres trabalhando, era majoritariamente os homens trabalhando. A viúva na Bíblia, igual foi falado há pouco tempo sobre a viúva de Sarepta, de Elias, foi semana passada? Renato? Alguém falou há pouco tempo, né? Que não faltava... não, foi o livro, foi a mensagem que essa semana. Que a viúva ela não tinha de onde tirar recurso. Um órfão, uma criança de 10 anos de idade, que não tem pai, que não tem de onde tirar mantimento, quem que sustenta ela? Então, no Velho Testamento, Deus ele é muito claro. Vocês precisam olhar para as pessoas que não têm recurso. Vocês não podem ter uma vida que não olha para o órfão, para a viúva, para o pobre, e olhar só para a vida de vocês. Isso é uma afronta para mim. Não façam isso. E essa é a falando principalmente no Velho Testamento. Em Isaías 1,17, o profeta é levantado por Deus para falar: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Em Isaías 1,23, o Senhor condena aquela geração. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles as causas. Isaías 58, versículos 6 e 7. Isso aqui depois a gente pode fazer uma enquete com os irmãos. Esse texto, ele é um texto que eu desejaria gastar uma sessão inteira falando dele. É um dos textos mais lindos, com promessas mais maravilhosas para nós, daqueles que se importam com a vida do outro. O Senhor tem promessas aqui, quando Ele fala: até mesmo de noite você brilhará igual o sol ao meio-dia. E se você viver assim, eu serei o seu Deus, que quando você clamar, eu falarei: eis-me aqui. E aí ele começa esse capítulo criticando aqueles que faziam jejum, buscando seus interesses. Deixo de comer e faço sacrifícios porque eu estou buscando os meus interesses. E o Senhor fala: você acha que é isso que eu quero de você? Você acha que esse é o jejum que eu escolhi para você? Eu vou te falar. O jejum que eu escolhi para você é que você soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Você quer fazer algum sacrifício? Então aprenda a olhar para o outro. Você está vendo alguém com fome? Dá de comer para ele. Não espiritualiza a coisa não. Está com frio? Dá o agasalho, aquece ele, dá seu tempo. Jeremias 5, versículo 27. Se tornaram poderosos, enriqueceram. Crítica do Senhor para Jerusalém e os judeus. Engordam, tornam-se nédios, ilustres. Pessoas com uma aparência de glória. Ultrapassam até os feitos dos malignos. São piores do que os incrédulos. Irmãos, nós temos que reconhecer isso, não temos? Eu conheço pessoas que são espíritas, pessoas que nem cristãos são, e têm uma agenda muito mais orientada aos outros do que às vezes nós que somos
do reino de Deus, do reino da justiça. E aí, Jeremias está falando, se tornaram piores do que os malignos, não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Aí eu quero perguntar isso para vocês, né? O Senhor falando, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e isso é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao... Pergunta muito importante para nós. Quando nós lemos Isaías, Ezequiel e Jeremias, nós vemos que existiu um entrelaçar dos príncipes, sacerdotes, profetas, fazendo e falando o que o povo queria ouvir. Então, percebam que a situação começou a degradar de tal forma que a voz profética da santidade de Deus, ela não encontrava um fluir para manifestação. Quando o Senhor levanta Isaías, depois ele é serrilhado ao meio e morre. Quando ele levanta Jeremias, olha que ele passou a vida toda sofrendo, porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Jeremias 22, versículo 3, assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derramareis sangue inocente. Expressão que me fala muito ao meu coração, acho ela linda, não sei quantos irmãos conhecem, lembram dela, palavras de Jeremias ao rei Joaquim, filho de Josias. Os irmãos lembram? Josias foi o último rei de Jerusalém que experimentou um avivamento, que chorou quando leu a lei de Deus, que rasgou suas vestes quando ouviu os mandamentos de Deus. E quando ele fala com o filho desse rei Josias, ele fala, acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Você quer conhecer a Deus? Necessariamente isso passa por conhecer um aspecto da justiça dele. Sabe qual é um problema que nós temos enorme? Desculpa eu abrir esse parênteses. É que esse assunto parece que é um assunto de esquerda. Esse assunto foi capturado por elementos políticos terrenos. Aí nós falamos sobre essas coisas, até no meio da igreja, na igreja católica existe o ranço com a teologia da libertação e no movimento protestante existe o ranço com a missão integral. Então quando a gente começa a falar isso, as pessoas falam, não é assim. O que o Senhor Jesus está falando para esse rei é, você quer me conhecer? Olha para os pobres, olha para os necessitados, dê aquilo que você tem para eles. Sabe por quê? Porque se eu for cheio de Jesus Cristo, eu vou me empobrecer para enriquecer a outros. Ou os irmãos acham que a vida de Cristo em mim falará e fará qualquer coisa diferente disso? Ezequiel 16, nós já meditamos nisso outras vezes. Quando nós falamos de Sodoma e Gomorra, talvez nós pensemos que a depravação sexual foi a principal causa, mas o Senhor, por meio de Ezequiel, nos surpreende, falando que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, e nunca amparou o pobre e o necessitado. E isso faz todo sentido, irmãos, porque toda a nossa deterioração de caráter espiritual se inicia por alguma fonte que consegue me capturar. Pode ser falta de perdão, pode ser orgulho, pode ser sexualidade, pode ser dinheiro, e essas coisas não têm fim, elas vão me deturpando, elas vão me deformando até eu descambar em coisas horríveis. O problema de Sodoma e Gomorra inicia-se com pessoas egoístas, com abundância de pão, sem se preocupar com os outros. Pronto, aí as coisas começam a descambar. E como é que no Novo Testamento se fala sobre esse assunto? Então, Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura, você quer ser um religioso puro diante de Deus? Então, tenha uma agenda para olhar os necessitados. Em 1 Timóteo 5,4, uma instrução muito objetiva de Paulo, que se alguma viúva tem filhos ou netos,
que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Isto é aceitável diante de Deus. É uma desonra muito grande para filhos e netos que têm progenitores que têm necessidade financeira, que eles não se atentem a isso. Isso é uma desonra a Deus. Nós precisamos estar atentos a essas situações. A instrução passa pela ajuda ao próximo. Aqui, Paulo está indo na sua viagem missionária, ele vai lá para Jerusalém, conversa com as colunas da igreja em Jerusalém, lembram? Tiago, João e Pedro. Ele apresenta para eles o evangelho, como ele tem entendido, e como esse evangelho traz salvação para os gentios. Tiago, Pedro e João falam com ele: vai, nós te abençoamos nesse ministério, mas nós te recomendamos que você se lembre dos pobres. E ele fala: coisa essa que eu me lembrei de fazer. É interessante, né? Vai pregar o evangelho? Também lembra Tito 3,14, assim que Paulo termina essa carta a Tito, ele fala: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Você pertence a nós, você pertence à igreja, lembre-se dos necessitados. Eu sou infrutífero. De uma forma muito prática, o Novo Testamento fala: ok, o que nós devemos fazer? Então Paulo fala aqui em 1 Coríntios 16, versículo 1, ele fala: eu vou falar para vocês o que eu também estou ensinando e ordenando a todas as igrejas da região da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. É simples assim. Percebam, irmãos, o Novo Testamento não tem ameaça, não tem dízimo, o Novo Testamento não tem compensação. Paulo fala: sabe o que você tem que fazer? Você está próspero, Deus está te dando a mais, separa para a coleta. Por quê? É um princípio da igreja, como sinalização do reino de Deus, de igualdade. Então, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, Paulo fala: assim, a leveis a termo segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceito conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Essa ideia de te oprimir e te endividar e te deixar numa situação perigosa em nome do reino de Deus não é nem bíblica, porque toda oferta será aceita pelo que o homem tem, não pelo que ele não tem. Então, você quer dar um passo de fé? Então pega um financiamento e traz para mim esse dinheiro. Você quer dar um passo de fé? Você quer crer que Deus... Não, eu não tenho condição. O órfão, a viúva e o pobre, eles têm que ser ajudados. E Paulo está falando: irmãos, existe um conceito e um princípio na igreja de igualdade. Então ele vai falar: não, por favor. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. E assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Nós, como irmãos, como igreja, precisamos estar aos pés do nosso Senhor, para perceber as nossas colheitas, para nós não entendermos se nós não temos tido a mais, porque se nós tivermos a mais e nós não distribuirmos isso trará para nós condenação da parte de Deus, porque isso é uma injúria a Ele, isso é uma injustiça que a gente faz com respeito à justiça de Deus. Pessoas no nosso lado, passando fome, necessidade, e nós preocupados se nós vamos conseguir comprar aquilo, ou fazer aquilo, ou aquilo outro. No meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, é uma desonra tremenda para o cabeça existir esse tipo de desigualdade. Então, nós como igreja, o que nós esperamos? Mateus nos avisos falou isso. Jeremias 23, versículo 5, vai dizer que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Se os irmãos lerem Velho Testamento, tem muitos textos dizendo que haverá um momento que acabará a injustiça nessa terra. Acabará o necessitado, acabará a fome, a peste, as bestas feras, acabará a guerra, e um rei justo reinará sobre essa terra. Então nós aqui, o que nós aguardamos, irmãos? Então nós, povo, que aguardam a promessa
de novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. É isso. Não haverá justiça no PT, não haverá justiça no PSDB, não haverá justiça nos Estados Unidos, não haverá justiça na Europa, não há justiça num sistema regido por Mamon. Não há justiça. Nós, como povo santo de Deus, aguardamos a promessa dele, de que quando haverá justiça nessa terra, quando o nosso Senhor Jesus, o reto juiz, reinará sobre todas as coisas. Isso não ecoa um maranata no nosso coração, porque talvez a gente já está muito atrelado ao mundo injusto que vivemos. Enquanto a Covid ou os problemas dessa terra não afetarem a minha família, a minha conta corrente, está tudo certo. A minha vida está andando até direitinho. Aqueles que se empenham para manifestar Deus, eles estão comprometidos com o reino de Deus. Gosto dessa definição do reverendo Robson Cavalcante, que já faleceu, que ele fala assim, olha, qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é sinalizar aqui e agora o máximo da densidade possível do reino de Deus que se consumará ali e além. Qual que é a missão de nós como igreja? É testemunharmos do reino de Deus, para o qual nós já pertencemos, para o qual fomos transportados por meio da obra da cruz. E com o máximo de consagração e de santidade possível, testemunharmos da justiça desse reino hoje, até o dia que o Senhor voltará e a justiça reinará sobre toda a terra. O que não dá para nós é cruzarmos os braços, terceirizarmos essa responsabilidade, acharmos que os governos desse mundo, que os políticos, que os países são responsáveis para testemunhar da justiça de Deus. A justiça de Deus é um privilégio dado à igreja. Nós somos aqueles que, quando ofertamos, alguém vai falar, mas por que você está ofertando? Eu falei, porque eu estou falando da justiça do reino de Deus. O Senhor me chamou para testemunhar da sua igualdade. E eu queria terminar lendo esse texto com os irmãos, para os irmãos considerarem. Eu trouxe até essa Bíblia aqui para os irmãos depois, não sei quantos conhecem, é uma Bíblia da Sociedade Bíblica, que eles dizem que tem, o Vico até falou isso semana passada, tem mais de 3.000 textos assinalados na Bíblia com relação à justiça social e pobreza. Só para confirmar que engana-se quem pensa que esse assunto é um assunto que Deus não tem preocupação. Justiça de Deus. Eu queria terminar lendo esse texto com os irmãos aqui de Lucas, capítulo 16. Vamos ler rapidinho, porque o nosso tempo foi. Versículo 1. Disse Jesus, o Senhor disse aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei? Pois com meu senhor que tira a minha administração. Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Para que quando eu for demitido dessa administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo, e disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. É um texto estranho, é uma parábola esquisita, todos entenderam? Um administrador que o dono dessa casa falou, você está me roubando, você está sendo infiel a mim e eu vou te mandar embora. Ele fala, pronto, agora o que eu faço na minha vida? Ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer amigos e eu vou, já que eu estou defraudando ele, eu vou defraudar ele mais ainda. Eu vou laçar as pessoas pela generosidade. Então ele fala, você está devendo quanto ao meu chefe lá? 100. Não, escreve aí 80, eu assino. E você, 50. Então 10, e ele faz isso.
E a parábola termina falando, olha, os filhos das trevas, eles são muito mais espertos do que os filhos da luz. Só que o Senhor, ele pega essa parábola, que talvez possa nos levar para uma direção, e ele traz uma instrução para nós que vai para outra direção. Então, os irmãos lerem aqui no versículo 9, fala, e o Senhor Jesus, então, recomenda, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Os irmãos conseguem entender essa parábola? E a instrução do Senhor? E nós vamos conseguir entender o seguinte, que o Senhor usa uma parábola mostrando que quem é o rico, o dono daquelas riquezas? Me parece que é próprio Mamon. O Senhor está falando aqui o seguinte, olha só, você sabe o que esse cara fez? Façam isso também. Aí você fala, como é que funciona isso, Senhor? Como é que nós vamos fazer isso? Sabe esses recursos? Esses recursos não pertencem a vocês. Vocês precisam ser astutos, vocês precisam ser sábios em perceber que as riquezas e o dinheiro que chega na mão de vocês, vocês podem usar isso, defraudando esse administrador Mamon. É interessante como o Senhor trabalha. Satanás, ele vem, faz o homem pecar, o homem cai no pecado lá no jardim. O Senhor fala para Satanás, sabe o que eu vou fazer com você, Satanás? Eu vou pisar na sua cabeça por meio da descendência desse homem que você tentou. Lá em Hebreus 1, lembra quando fala que os anjos são mais poderosos que o homem? A raça humana é uma raça inferior em poder, em majestade, em glória do que os anjos celestiais. Mas foi por meio desses homens e dessa raça que Deus escolheu pisar e humilhar a Satanás. Me parece que o Senhor quer fazer exatamente isso com Mamon. Como que nós defraudamos Mamon? É sabotando os princípios e os conceitos dele mesmo, usando o dinheiro e as riquezas contra ele. É pegando esses recursos e Mamon fala, agora você pode comprar o que você quiser. Posso nada, Mamon. Eu vou usar esse recurso para te humilhar, eu vou usar esse recurso para promover justiça. Eu vou usar esse recurso para abençoar meus irmãos, para abençoar meu pai, abençoar minha mãe. Eu vou usar esse recurso para a glória de Deus. E assim, irmãos, a igreja se torna sabotadora de Mamon. E Mamon, ele é, entre aspas, defraudado pela igreja. Trabalhamos, precisamos e devemos ser os melhores funcionários da empresa que nós trabalhamos, precisamos ser os mais diligentes, e talvez, aparentemente, as pessoas vão falar que nós amamos o dinheiro. Não, nós amamos a Jesus Cristo. E nós usamos esse dinheiro para defraudar o sistema financeiro e o reino das trevas. Porque aqui o Senhor Jesus está falando assim, vocês também devem fazer a mesma coisa. Peguem os seus recursos, abençoem aos outros, para que quando eles vos faltarem, quando que o recurso vai acabar para a gente? Quando que esse dinheiro vai faltar para a gente? Porque não é que o Senhor está falando assim, que se talvez vos falte. Não, o Senhor está falando assim, vai faltar. Quando é que vai faltar o dinheiro para a gente, irmãos? Não é difícil não, é pegadinha. Pense num milionário que tem dinheiro para 4, 5 gerações. Quando que o dinheiro vai faltar para ele? Quando o Senhor fala dos tabernáculos eternos. Quando que o dinheiro vai faltar para a gente? Quando a gente for embora dessa terra. Quando a gente morrer. Nós não vamos levar nada, R$1. Não vou levar um carro. Não vou levar meu extrato bancário. Não vou levar nada dessa terra, nada. O que o Senhor está falando assim, faça dessa forma também. Pega os seus recursos, defrauda Mamon e abençoa os outros. Abençoa, abençoa, abençoa. Ser uma bênção na vida dos outros. Promove justiça, promove igualdade.
Porque quando esses recursos te faltar, sabe o que vai acontecer? As pessoas que você abençoou vão te encontrar na eternidade e vão te agradecer. Quando Mamon for destruído, e quando o dinheiro acabar, e quando a lógica do acúmulo não existir mais, as pessoas que você abençoou, as pessoas que você falou, abrir mão de um sonho para abençoar vocês, e não é porque me doeu, é porque eu odeio Mamon, eu odeio a injustiça. Toda vez que eu acumulo mais do que eu devo, eu estou contribuindo com a injustiça. Há pessoas morrendo, há pessoas com fome, e a oferta quebra a lógica de Mamon, porque eu dou pela graça, e a pessoa que recebe, recebe pela graça. Quebramos a lógica da causa e efeito, que quem merece tem, para falar, não, o reino de Deus não é assim. O Senhor já falou, a Bíblia termina falando assim, o Senhor Jesus fala, quem tem sede, venha e de graça beba. A lógica do reino de Deus é a graça, irmãos. Tudo o que eu recebi é pela graça, e eu dou pela graça, e quem é abençoado pela graça. Duas expressões que nós não podemos desperdiçar, porque elas são duras quando o Senhor fala. As riquezas de origem injusta, origem iníqua, e a falsa riqueza, não me pertence. Os irmãos percebem esse texto? O Senhor faz essa pergunta, você não entendeu? Você não entendeu que você está num sistema financeiro absolutamente injusto? E de repente você tem pensão dos seus pais que já morreram há 48 anos, você ganha uma fortuna de pensão, você tem 3 aposentadorias, o seu pai que era milionário deixou uma herança enorme para você, aí você fala, o que eu faço agora? Aí o Senhor Jesus fala, das riquezas de origem injusta, faça amigos, abençoa. Pega esse dinheiro que é injusto, transforma ele, santifica ele, para que ele seja um dinheiro justificado, um dinheiro abençoado, um dinheiro próspero, um dinheiro que abençoa o reino de Deus. E aí o Senhor faz essa pergunta, se você é infiel com aquilo que não te pertence, como que eu posso te confiar a verdadeira riqueza e a riqueza que é para você? O que o Senhor está falando, irmãos? Isso é uma quebra de paradigma tremenda para nós, é que todos os recursos que nós usamos nessa terra, se nós analisarmos com frieza, elas não são nossas. Elas devem ser consagradas ao Senhor. Não é meu. Meu salário não é meu. Meu carro não é meu. Minha casa não é minha. Pertence ao Senhor. Mas se eu sou infiel, se eu tenho isso para mim, levo isso para mim, o Senhor faz essa pergunta. Se aquilo que não era seu, você tomou para si, como é que eu te dou agora o que te pertence de verdade? Se o Senhor conseguir romper isso, quebrar esse paradigma, sabe o que vai acontecer? Quando a gente for para o tabernáculo eterno, quando a gente for para a eternidade, o Senhor nos dará aquilo que de fato é nosso. E aí nos falta fé, irmãos. Nos falta crer nisso. O Senhor fala, tudo que você tem nessa terra, toda riqueza, todo bem material não é seu, não se abrace nisso, não se envolva com essas coisas. Use essas coisas para defraudar Mamon. Use essas coisas para fazer amigos para a eternidade. E quando chegar a eternidade, você receberá o que é seu. A verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, aquilo que ninguém nos tomará. E quando o Senhor fala isso para os seus ouvintes, eles ridicularizam. Mas Lucas já fala o retrato ali. Eles eram avarentos. Não tem lógica, porque os irmãos vão concordar, não tem lógica. Zé Antônio está aqui conosco visitando, não tem lógica, né, Zé? Não tem lógica. Se a gente não enxergar alguma coisa depois da morte. Se a gente não enxergar que a nossa vida é muito mais do existir agora. Se a gente não enxergar que fomos chamados por um propósito que vai transcender esse tempo presente. Quando eu enxergo isso, aí tem muita lógica. Porque eu estou investindo em tesouros eternos. Eu estou investindo nos tesouros celestiais. Esse versículo que nós lemos é o versículo 15. 4 versículos depois, versículo 19 de Lucas 16, o Senhor vai contar uma história do rico e do Lázaro. E nós precisamos crer nisso. Muitos irmãos dizem, né, que ali nem parábola é, porque é a única história que o Senhor Jesus dá nome a uma pessoa. O Senhor deu nome para o mendigo, Lázaro. Então muitos irmãos pensam
que ali o Senhor não está contando uma parábola, o Senhor está contando uma história. Independente se é parábola ou história, o Senhor ele fala isso, ele fala, não é sua, essas riquezas não pertencem a você, essas riquezas são alheias à sua história e elas são de origem iníqua. Desapega dessas coisas. E ele fala, existiam duas pessoas. Existia um rico, que andava de roupas púrpuras, linho finíssimo, que comia e vivia uma vida regalada. E tinha um mendigo, chamado Lázaro, que desejava comer das migalhas da mesa do rico. E andava na rua cheio de úlcera, e os cães iam atrás dele para lamber suas feridas. Os dois morreram. O rico agora se encontra em tormento, com uma vida jogada fora, clamando a Abraão que tenha misericórdia dele e dos seus familiares. E ele vê Lázaro no seio de Abraão, sendo consolado por Deus. Irmãos, eu sei que, acho que todos nós conhecemos essas perspectivas, né? Tormento, consolo, eternidade em Cristo, eternidade fora de Cristo, céu, inferno, justiça e injustiça. Eu só não sei se a gente crê nisso. Porque nós temos uma pessoa que viveu regaladamente, que agora está em profundo tormento, se percebendo na sua existência numa situação absolutamente incômoda. Percebendo que entre ele e aqueles há um grande abismo, intransponível. E aquele mendigo, que talvez as pessoas olhassem para ele, não dariam nada para ele estava no seio de Abraão sendo consolado. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor leve a nossa mente, nosso entendimento a olhar para ali além. E entender que todo movimento que a gente faz para a glória de Deus, ele não será um movimento vazio, ou como a Poli orou nessa manhã, inútil. Né? Lembra de Hebreus 6,10? Deus não é injusto para ficar esquecido de nada que nós fazemos, nada. Mas muito mais do que isso, irmãos, não é dar e ofertar com medo da falta de recompensa. É dar e ofertar porque nós entendemos que eu pertenço a um outro reino, um reino de justiça. No reino de Deus, não há pessoas que têm muito e outras que têm pouco e está tudo certo. No reino de Deus, Deus está falando das riquezas que eu tenho colocado na sua mão, entenda, elas não te pertencem. Seja fiel a mim, porque você receberá a verdadeira riqueza, lá quando chegar o momento certo. Né? Então que o Senhor fale aos nossos corações, veja se faz sentido isso para você, irmão. Amanhã vamos começar a semana, e Mamon vai vir logo com a sua sombra, tentando nos assenhorar e governar nossa vida, e tentando definir nossa história, né? Que o Senhor possa ter muita misericórdia de nós, e que nós percebamos que entre os santos existem os pobres, e o Senhor deseja que nós ajudemos. Não fazendo conta de migalha não, viu, irmãos? Ajudando e percebendo, eu não preciso de tudo isso. Eu posso viver com menos, eu posso viver mais para a glória de Deus. Eu falei isso com os irmãos, uma história de John Wesley. Com John Wesley, uma vez ele falou assim, enquanto existir irmãos padecendo necessidade, eu jamais vou comprar ouro e prata para mim. Tudo que eu tenho é para o reino de Deus. Aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E sabe o que o Senhor fala? Se você fizer isso, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então nos falta fé, nos falta fé. Quando o Senhor fala isso lá em Mateus 6, fala, olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros do céu. O que o Senhor fala? Homens de pequena fé. E esse é o retrato nosso. Senhor, eu tenho que confessar, eu tenho mais fé na minha conta corrente do que na tua provisão. Eu tenho mais fé no que meus olhos veem do que nas tuas promessas. Né? Que o Senhor nos liberte de toda tirania satânica e que sejamos adoradores do Senhor de todo o nosso coração para a glória dele.